Bom dia, terceira série. Então vamos lá. Como havia prometido para vocês, vou gravar as questões que vocês mais erraram aí na PP. Foram só duas questões, tá? A maioria acertou a maioria das questões, vocês viram as notas de vocês, mas foram duas questões em que vocês erraram mais do que acertaram. E na verdade, eu acho que vocês só erraram mais do que acertaram porque caíram no distrator, não é porque vocês não sabiam o conteúdo, não. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Primeiro, a questão 12. Questão 12 diz o seguinte, ó. Diluição é uma operação muito empregada no nosso dia a dia. Quando, por exemplo, preparamos um refresco a partir de um suco concentrado, tá? Tá falando aí que a gente prepara um refresco a partir de um suco. Tá diluindo, né? Ficou ruim aí o texto, mas tudo bem. Fala o seguinte, ó. Considere que 200 ml de um determinado suco, então lá, ó, volume inicial de 200. Opa, deixa eu pegar a caneta aqui. Volume inicial, viu? Que tá na borracha. Volume inicial de 200 ml, tudo bem, de um determinado suco cuja concentração seja 0,14 molar. Tudo bem? Ele fala aí na questão. Aí ele continua, ó. O volume de água em ml que deverá ser acrescentado para a concentração do soluto, então ele quer que a concentração vá para 0,045 molar. E ele quer saber o volume de água adicionado. Cuidado, ó. Aqui na diluição você vai achar o volume final, mas o volume final não é o volume de água adicionado. O volume de água adicionado é o volume final menos o volume inicial. Então muitos de vocês erraram isso, marcaram a opção errada, tá? Caiu no distrator. Então, ó, concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Então vai ser 0,14 vezes 200 é igual a 0,045 vezes o volume final. O volume final aí, então, dá aproximadamente ó, 622. Só vou fazer aqui para conferir, ó. 0,14 vezes 200 dividido por 0,045. Opa, peraí que eu apaguei. 0,14 vezes 200 dividido por 0,045. Dá 622,22 ml. Aí muitos de vocês vieram e marcaram a opção E. É a que inclusive é a mais marcada. Eles caíram no distrator, porque ele queria o volume de água. O volume de água adicionados, deixa eu arrumar aqui, volume, volume de água adicionado é o volume final menos o volume inicial. Então vai ser 622,22 menos 200, que dá 422,22 ml. Resposta correta aí, galera, era C, tá? Muitos de vocês erraram essa questão. Não era tão difícil, era até uma questão mais fácil, mas esqueceram de tirar os 200 ml do volume inicial. Outra questão que ficou difícil foi essa questão aqui, que é a questão 14. Eu não vou ler o comecinho não, que está lá embaixo, mas ele quer saber a concentração aí desse volume aí. Aí ele diz o seguinte, ó, tem os dois potinhos aí, deixa eu subir um pouco mais aqui. Aí ele fala o seguinte, ó, supondo que a densidade da água, bem como da solução, seja igual a 1 grama por ml, qual será o volume de água? Qual será o volume de água a ser adicionado para que a solução passe a ter ser de 0,16 mols por litro? Então ele está diluindo, tudo bem? E ele quer saber qual é o volume de água que ele vai jogar aqui dentro, tudo bem? Para que a concentração chegue a essa concentração aí que ele quer, que é 0,16, tudo bem? Para que ela mude para 0,16. Ele vai jogar água lá dentro, quer saber o quanto. E aí, se fizer a mesma coisa, que se ele tirar o volume inicial. Então, muita gente achou o outro gabarito também. Olha só, a primeira coisa, o mais difícil dessa questão é porque ele me deu massa do soluto, ó, M1, que vale 7,1 gramas, e o volume do solvente, ele não me deu o volume da solução, ele me deu o volume de solvente, que vale 200 ml. Então, o que eu tenho que fazer? Tem que transformar isso para volume da solução. Como é que a gente transforma? Ó, ele disse que a densidade, tanto do solvente da água quanto da solução, era 1. Então, 200 ml equivale a uma massa de solvente igual a 200 gramas.
Se você somar a massa do soluto mais a massa do solvente, você vai ter um valor aí de 207,1 gramas. A densidade não é 1. Então, o volume, se a massa aqui, ó, massa da solução, que é massa do soluto, mais a massa do solvente. Então, você vai pegar aí, ó, como a densidade é 1 também, o volume da solução vai ser igual a quanto? 207,1 ml. Tudo bem? Mililitros. Beleza, galera. Achei o volume da solução. Agora, o que eu vou fazer? Vou calcular a concentração. A concentração aqui no pote 2, eu vou achar ela em gramas por litro, tudo bem? Concentração comum, porque ele me deu a massa e agora eu tenho o volume da solução. Então, a concentração da solução vai ser igual a massa, que é 7,1 gramas, dividido pelo volume em litros, que é 0,2071. Tudo bem? Então, a concentração desse carinha aí, ó, vai ser igual, deixa eu dividir aqui, 7, deixa eu ver, 7 dividido por ponto 2071 dá igual a 33, desculpa, é 7,1, senão a gente vai achar muito distante o valor. 7,1 dividido por ponto 2071 dá 34, 2071, isso, 34,28,3, né? Vamos dar aproximado aí, gramas por litro. Então, essa é a concentração comum. Agora, o que eu vou fazer? Vou transformar essa concentração comum em concentração molar. Então, concentração molar é a concentração comum dividido pela massa molar do soluto. Então, a concentração comum é 34,283. A massa molar ali do sulfato de sódio dá 142. Então, a concentração molar vai ser igual a esse valor dividido por 142, dá 0,241 mol por litro, ou molar. E agora, Vitão? E agora, vou pegar um pedacinho aqui embaixo, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai diluir. Então, ó, vamos diluir, ó. Concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Concentração inicial, 0, peraí que eu tenho um valor aqui, 241. Volume inicial, o volume inicial é de 207,1 ml. Lembra que a gente calculou o volume da solução, ok? Concentração final, acho que ele quer 0,16. Vamos conferir lá? Isso, 0,16. Então, ó, 0,16 mol por litro, acho o volume final. Então, vou passar o outro dividindo, tá? É isso vezes 207,1 dividido por ponto... Eita, peraí. Ponto 241 vezes 207,1, ok? Dividido por ponto 16. Vai dar uma variaçãozinha, porque teve uma aproximada aqui na calculadora, porque eu deletei o valor, tá? Por isso vai dar uma pequena variação, tá? Mas é muito pequena, não daria para você errar a questão, não. Então, o volume final é 311,94, quase 312, né? 94 ml, tudo bem? Subtrai o volume de água adicionado, galera. Para achar o volume, então, de água adicionado, o volume de água adicionado é igual ao volume final menos o volume inicial. Muitos de vocês esqueceram de fazer essa parte. Então, o volume de água adicionado vai ser igual a 311,94 menos 207,1. Então, o volume de água adicionado, que é a resposta aí, ó. Estou fazendo aqui, menos 207,1 dá aproximadamente 105 ml, tá? Deu uma diferençazinha aqui porque eu aproximei mais casas, tá? Se você não ficar aproximando as casas, você chega no valor certinho aqui, que é a resposta correta aí, que é 105,1
1,36. É porque eu deletei da calculadora aqui sem querer, tá? Então, galera, é isso. Aí você chega no valor de 105,36 ml, tá? Bem mais aproximado. Então, foi um outro erro, que essa questão era mais difícil, né? Porque você tinha que transformar a massa do solvente, saber que ele me deu a massa do solvente, que os 200 não era o volume da solução. Então, muitos de vocês fizeram com os 200, esqueceram de somar, e aí vocês foram caindo nos distratores, tá? Foram só essas duas questões, as outras todas vocês acertaram muito mais do que erraram, tá? Isso me deixa muito feliz, tá, galera? Grande abraço para vocês.